A chuva caía fina naquela noite quando Laura cruzou a porta do hotel, o coração disparado. O cheiro amadeirado do saguão a envolveu, misturando-se à adrenalina que corria em suas veias. Seu telefone vibrou em sua mão. Uma única mensagem. Quarto, 312. Estou esperando. Ela respirou fundo, hesitante, mas seu corpo já decidira antes que sua mente pudesse protestar. Subiu no elevador, os números piscando lentamente enquanto ela tentava organizar os próprios pensamentos. Como tudo chegara a esse ponto? Laura nunca imaginou que se envolveria dessa forma. Era casada, tinha uma vida estável ao lado de Marcos, mas havia algo em André que fazia sua pele formigar. Ele era um homem intenso, misterioso, e cada encontro com ele era um mergulho no desconhecido. Quando a porta do quarto se abriu, ele estava ali, encostado na janela, observando a cidade através do vidro embaçado pela chuva. Virou-se devagar, um meio sorriso nos lábios. Achei que você não viria. Laura fechou a porta atrás de si, sentindo a tensão elétrica no ar. Eu também achei. Ele caminhou até ela, os olhos escuros cravados nos dela. O perfume amadeirado se misturava ao cheiro da chuva que ainda impregnava sua roupa. Não havia mais espaço para palavras. Suas mãos deslizaram pelo corpo dela, puxando-a para perto, e Laura sentiu o mundo desaparecer por um instante. O que começara como um jogo, perigoso tornara-se um vício. Ela sabia que estava arriscando tudo, mas o desejo falava mais alto. Cada toque, cada encontro, era uma promessa de algo que não poderia ter, mas que ansiava de forma desesperada. Os dedos dele traçavam caminhos invisíveis pela pele exposta, do pescoço dela, enquanto os lábios roçavam levemente sua clavícula. O hálito quente e o roçar sutil dos corpos criavam um torpor do qual Laura não queria escapar. As mãos de André desceram lentamente, percorrendo sua silhueta, fazendo-a estremecer a cada movimento. Ela se entregava, sentindo o calor crescente entre os dois. Suas roupas pareciam um obstáculo desnecessário, e logo estavam espalhadas pelo chão. A respiração ofegante de Laura se misturava ao som da chuva lá fora, e os lençóis enrugados se tornaram testemunhas daquele momento proibido. Cada toque de André era calculado, provocando reações que a faziam se contorcer de desejo. Seus lábios exploravam cada centímetro de sua pele, e Laura se via perdida naquele jogo perigoso. O tempo parecia suspenso, e ela não queria que acabasse. Porém, o que Laura não sabia era que alguém os observava. Do outro lado da rua, dentro de um carro parado, Marcos segurava o volante com força, os nós dos dedos esbranquiçados. Ele seguira a esposa, movido pela intuição que o atormentava há semanas. Agora, tinha a confirmação. O mundo que ele conhecia desmoronava diante de seus olhos. O telefone em seu bolso vibrou. Uma mensagem anônima. Você merece saber a verdade. Ele olhou para o hotel, o coração pesado. Seria capaz de confrontá-la? E, acima de tudo, queria mesmo saber até onde aquele romance proibido os levaria? Lá dentro, entre lençóis desarrumados e corpos entrelaçados, Laura ainda ignorava o abismo que se abria sob seus pés. Cada encontro com André era uma fuga da realidade. Mas até quando conseguiria manter aquele segredo? Os encontros entre Laura e André se tornaram cada vez mais frequentes. O perigo os excitava, e a cada nova escapada, o desejo parecia mais intenso. Laura se via ansiando por aqueles momentos, contando as horas até o próximo encontro. Em casa, Marcos começava a perceber sua distração, sua ausência mesmo quando estava presente. Naquela tarde,
André enviou uma mensagem enigmática. Tenho uma surpresa para você hoje. Encontre-me no apartamento. O apartamento dele era um refúgio, um espaço onde podiam ser apenas 2 amantes, sem julgamentos ou responsabilidades. Quando Laura chegou, encontrou o ambiente à meia luz, uma garrafa de vinho aberta na mesa e pétalas de rosa espalhadas pelo chão. André a recebeu, com um olhar ardente, segurando uma taça de vinho tinto. Você confia em mim? Ele perguntou, a voz baixa e provocante. Laura assentiu, sentindo o coração acelerar. Ele a puxou para perto, os lábios roçando sua orelha. Então, feche os olhos. Quero te mostrar algo diferente hoje. O desejo e a curiosidade a fizeram obedecer. Sentiu as mãos dele em sua pele, o toque delicado, porém firme, despertando cada sentido de seu corpo. O jogo entre eles se aprofundava, e Laura se perdia cada vez mais na tentação. Enquanto isso, Marcos contratava um detetive particular. Ele não podia mais viver na dúvida. Cada ausência de Laura, cada olhar distante, cada desculpa esfarrapada, tudo indicava que ela escondia algo, e ele precisava saber a verdade. O que ele não imaginava era que a verdade poderia ser ainda pior do que seus piores medos. Na noite seguinte, Marcos recebeu um envelope contendo fotos. Seu coração apertou ao ver Laura e André juntos, em momentos de intimidade inegável. O sangue ferveu em suas veias. Não restavam mais dúvidas. Ele precisava agir. Laura, por outro lado, começou a perceber sinais de que algo estava errado. Uma sensação constante de estar sendo observada, pequenas mudanças nos hábitos de Marcos, olhares carregados de algo que ela não conseguia decifrar. A tensão em casa se tornou insuportável. Numa noite chuvosa, enquanto Laura e André estavam juntos novamente, alguém bateu à porta do apartamento. O som seco e firme fez seu coração parar. André se levantou devagar, lançando um olhar interrogativo para Laura, que sentiu um frio percorrer sua espinha. Do outro lado da porta, Marcos esperava, segurando o envelope em uma mão e algo muito mais sombrio na outra. A noite estava prestes a se transformar em algo que nenhum deles poderia prever. O silêncio se estendeu, denso e ameaçador. André se aproximou da porta, respirando fundo antes de abrir. O olhar de Marcos era puro fogo, um misto de dor e fúria. Ele ergueu o envelope e o jogou no chão, espalhando as fotos diante dos pés de Laura. Ela sentiu o sangue gelar. Seu segredo fora exposto. Mas antes que pudesse reagir, Marcos avançou. Um estrondo ecoou pelo apartamento. Laura gritou quando viu o brilho metálico da arma na mão de Marcos. André ergueu as mãos, recuando, a tensão crescendo a cada segundo. Mas, então, um terceiro elemento entrou na equação. A porta escancarada revelou a figura de um homem alto, de expressão sombria. Baixe a arma, Marcos. Agora! Era o detetive. E ele sabia mais do que qualquer um naquela sala poderia imaginar. O jogo estava longe de terminar, e o verdadeiro segredo que destruiria a todos estava prestes a ser revelado. O detetive tirou um envelope do bolso e jogou no chão. Laura abriu, as mãos tremendo. Dentro, havia fotos de Marcos, com outra mulher. O choque tomou conta dela. André olhou para Marcos e riu, amargo. Parece que ninguém aqui é inocente. A chuva lá fora rugia, enquanto os três se encaravam, sabendo que dali em diante, nada mais seria como antes.